Graça e paz. Continuando a nossa série de meditações, pequenos textos, grandes verdades, vamos hoje ver Mateus capítulo 5, versos 20 a 22. Ele diz: "Pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser ao seu irmão idiota será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o inferno." Ainda os versos 27 e 28, vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus começa dizendo aos seus seguidores o seguinte: olha, vocês precisam ser justos. E mais, vocês têm que ser muito mais justos do que as pessoas justas lá de fora. Jesus usa aqui a seguinte expressão: se a justiça de vocês não superarem muito a dos fariseus, dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Eu fico pensando, o que nós poderíamos dizer? Sim, nós poderíamos dizer, olha, se a justiça de vocês não excederem muito a dos ambientalistas, se a justiça de vocês não exigir muito a justiça dos idealistas, vocês não entrarão no reino dos céus. A nossa justiça é uma justiça que ela tem que ser grande porque ela vem de Deus. O nosso Deus é justo. Por isso, a nossa justiça deve ser na mesma proporção. E aí Jesus começa a dizer: ouvistes o que foi dito. Foi dito onde? Foi dito nos 10 mandamentos, foi dito na lei. E lá na lei, nos 10 mandamentos, dizia: não matarás. Esse é o 6º mandamento, não matarás. E é interessante que a interpretação de um judeu no primeiro século, matar era só o ato consumado. Ou seja, se ele agrediu alguém com intenção de matar, mas não matou, ele não cometeu o crime. Portanto, ele não era sujeito a julgamento. E aí Jesus diz, olha, não é assim. A lei diz assim: eu, porém, vos digo. Aí tem a interpretação de Jesus. E é interessante notarmos que um judeu, ele se tornava rabino, que era o intérprete da lei, e quando ele era reconhecido como rabino, ele tinha direito às suas interpretações. Por isso Jesus diz, eu, porém, vos digo. Jesus diz o seguinte, olha, não precisa cometer o ato. Basta simplesmente você pensar, você irar contra o seu irmão, você já o matou. Se você tiver ódio no seu coração contra o seu irmão, pronto, você já cometeu um crime. E mais, se você chamá-lo de idiota, se você chamá-lo de louco, você já está simplesmente matando. E o que Jesus deixa bem claro é o seguinte: palavras matam. Alguns matam com armas, outros matam com palavras, mas ambos matam. E aí Jesus disse, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. E voltando à interpretação judaica, a interpretação dos judeus, o adultério só era o ato consumado. Se não houvesse o ato consumado, não tinha adultério. Portanto, o assédio, a sedução não eram considerados adultério. Adultério era somente o ato consumado. E aí Jesus diz para eles, porém, eu vos digo. É interessante ver que Jesus ele não simplifica a lei, mas Jesus complica a lei, porque ele diz, olha, se alguém olhar para uma pessoa com intenções impuras, ele já adulterou no seu coração. O que Jesus faz questão de dizer é que o adultério, ele começa primeiro no olhar. Olha-se, depois ele vai para o coração, entre parênteses, na mente, deseja, e aí então é que vem a concretização. Mas tudo começa na mente. Por isso Jesus faz questão de dizer, olha, se olhar para alguém com intenção impura, já adulterou no coração com essa pessoa. Por isso é interessante vermos que a nossa justiça, ela deve exceder muito a justiça das pessoas lá de fora. Se tem alguém que tem que ser considerado como íntegro, é o cristão. E para ele ser considerado como íntegro, ele tem que viver com integridade.
Quando vivemos com integridade, as pessoas nos respeitam. As pessoas, elas até nos admiram. Eles podem não entender a nossa fé. Eles podem não entender por que nós acreditamos nesse Jesus. Mas, se a nossa justiça for uma justiça verdadeira, essa justiça glorificará o nome do nosso Deus. É isso. Quando nós vivemos de maneira justa e piedosa, o nome de Deus é glorificado. E lembre-se disso, muito mais do que os atos, as intenções têm um peso muito grande. Por isso, cuidado com aquilo que você pensa. Eu preciso vigiar com aquilo que eu penso, porque aquilo que nós pensamos pode produzir ações, e essas ações podem ser desastrosas. Que Deus nos abençoe e até amanhã.